Tchê, se tu gosta de sentir que está realmente morrendo, de uma exposição cruel da superficialidade dos ricos e de um final que te faz questionar se tudo aquilo que lutou realmente valeu a pena, esse livro é para você. A Morte de Ivan Lit, de Liev Tolstói ou de Leon Tolstói, depende muito da tradução em geral que você pegar. A ideia de gravar um bom vídeo, falar aquilo que se deve falar, impede de uma reflexão sincera. Então eu vou tentar falar sem roteiro, porque sempre que eu vou falar eu acabo tentando roteirizar. Desde o começo, o sentimento mais presente nessa obra. Antes de mais nada, diário de leitura, domingo, 17 de maio de 2026. São 19h29. O tempo todo, esse autor aqui, Liev Tolstói, nesse livro em especial, a primeira coisa que eu senti desde o começo foi como que depois que você morre, as pessoas não te tratam mais como uma pessoa, e sim como um incômodo, algo a ser descartado. Logo no começo do livro, quando a morte do Ivan Lit é anunciada, os colegas de trabalho dele rapidamente já pensam quem que vai ficar com o cargo dele, quais são aqueles que ocuparão os outros cargos, esses benefícios em geral. E o pior, agora eu me esqueci o nome dele. Quem sabe eu encontre aqui. É bem no comecinho o sujeito. Piotr Ivanovich. Ivanovich, deve ser assim que se diz. Logo no começo da obra, quando ele vai visitar o amigo dele que faleceu, ele fica concluindo para si mesmo que não é ele que está morrendo. Ainda bem que não é ele que está morrendo. Isso não aconteceria com ele. A morte aqui o tempo todo é tratada de certa forma como algo que é meio um tabu, meio algo a ser varrido para debaixo do tapete. E depois desse primeiro capítulo aqui, em que a esposa do Ivan Lit está mais interessada no auxílio que ela vai receber do governo do que na própria morte do marido, a gente mergulha na vida do Ivan Lit, que resumindo é o tempo todo uma constante busca por aparências, por dinheiro, em que cada cargo nunca é o suficiente. Ele sempre busca mais dinheiro, um cargo mais elevado. E ele é aquele sujeito do meio termo. Teve um irmão extremamente sério e dedicado e um irmão extremamente, como é que eu diria? Ele seria aquela pessoa mais despojada, que não quer saber de nada, entende? Mais de farra, de festas, e o Ivan Lit é o meio termo. E o Ivan Lit cresce e desenvolve-se com esse meio termo dele, conquistando as pessoas, mas mantendo o aspecto dele mais sério nos ambientes burocráticos. Ele se informa em direito e trabalha em tribunais, essas coisas. E desde sempre ele vai buscando cargos cada vez mais altos. Apesar dele dizer que o tempo todo não se interessava por essas coisas aí, não se interessava no sentido de não se envaidecer, ele bem que ficava cheio de si sempre que passava pelas pessoas de nível abaixo dele. E desde o começo a gente já vê como que as coisas são de aparência, como que aquele trabalho para ele, a satisfação além do dinheiro era o status. A questão de você ser considerado superior aos outros. E depois, de um tempo de trabalho, ele conhece a... esqueci o nome da esposa, eu vou achar aqui bem rapidinho. Uns nomes bem complicados.
Eu sei que começa com P também. Cadê aqui? Aqui, ó. Prascóvia. Prascóvia. Eu sempre confundo com pior. É Prascóvia. A Prascóvia, que o Ivan Lich conhece um tempo depois, é uma mulher bonita, tem boas posses e traria, de certa forma, um bom status para ele. Afinal, ela tem posses, é bonita, seria bem recebida no círculo social. Então ele se casa com ela. No começo as coisas ocorrem bem, mas depois que a Prascóvia engravida, ela começa a mudar. Tratar o Ivalite extremamente mal. E a partir disso, ele começa a se afastar da família, se afunda no trabalho cada vez mais e decide que o mais saudável é manter a família longe, uma certa distância. Então ele está sempre no trabalho. Porque em casa a esposa dele está sempre reclamando e falando e incomodando. Agora eu me esqueci no geral o que conecta até essa chegada. Mas depois que ele tem os filhos dele, muitos filhos morrem. Um tempo depois, a esposa dele, nessa busca incessante por dinheiro, eles já estavam ganhando 4.000 rubros e ainda não era o suficiente. Então ele conseguiu 5.000 rubros num lugar do antigo. Antigo seria um outro lá, me esqueci o nome, mas enfim. E indo para esse lugar, que agora ele ia ganhar 5.000, ele resolve montar um apartamento daqueles tipo de luxo, que no fim das contas não tem nada de original, é igualzinho a todos os outros, segundo o próprio narrador. Pra tu ver como que os ricos é só aparência, mas no final são todos iguais. E o tempo todo ele menciona a questão das aparências, de como que aquele tipo de papel de parede vai ficar, etc, etc. Em um dado momento ele acaba se batendo numa escada e essa batida é o que vai desenvolver, eu acho que é um câncer, que ele acaba desenvolvendo devido a essa batida. E daí, desde então, eu acho que deve ter mais coisa, mas o que eu lembro mais é isso, dessa batida que ele teve, que vai piorando, piorando, e ele vai ficando cada vez mais de cama, e as pessoas tratam dele como se ele fosse um incômodo mesmo. Nessa parte eu lembrei um pouco da Metamorfose do Franz Kafka, como que o sujeito que não é mais útil é tratado como alguém que realmente é um incômodo, um inconveniente, e ele sente isso, ele sente desamparado. E a única figura que ele encontra realmente um tipo de, como é que seria? Um acolhimento é um tal de Gerassim, que é um mordomo ali, vindo do interior. É um sujeito realmente sincero que trata ele bem. Ele acaba encontrando conforto nisso. E o restante da obra é o sofrimento do Ivan Lit. Cada vez mais essa dor constante e ele tenta se entorpecer com morfina, ópio, mas não faz um efeito realmente de alívio, apenas o deixa entorpecido e ainda com dor. Então o tempo todo ele está sentindo dor, está sofrendo. E essa parte aqui me lembra muito a metamorfose, sabe? Esse ambiente fechado num quarto, um sujeito enfermo que é que é desumanizado pelos outros, enquanto a esposa dele o tempo todo o trata como se a culpa fosse dele, e o único que realmente tem consideração por ele é o Gerassim. Todos os outros, em geral, a não ser, acho que é o filho mais novo dele também que tem um pouco de empatia, mas os outros já veem ele como um incômodo, um estorvo. É de lascar.
E conforme tu vai chegando pro final, tu vai sentindo cada vez mais a tristeza do sujeito. E nos últimos momentos, ele começa a se questionar se da forma que viveu, se tudo aquilo que conquistou realmente foi da forma que deveria, se foi a forma correta de viver, se tudo aquilo que ele lutou realmente é o que ele deveria lutar. Entende o que quero dizer? É como se ele realmente percebesse que tudo que ele fez foi apenas por aparência e vaidade. Não construiu algo verdadeiro. Então, a morte de Ivan Lit traz muito isso. A superficialidade dos ricos, a busca constante por aparência. E uma parte que me tocou muito é como que o Ivan Lit, movido pelas aparências, encontrou uma esposa realmente complicada. Então isso acaba acendendo um alerta e faz a gente pensar muito bem na hora de escolher uma pessoa. No começo ela pode ser boa, mas basta iniciar o período da maternidade, tanto para homem quanto para mulher. Mas eu sendo homem penso mais na questão feminina, mas provavelmente uma mulher pensaria um homem que depois de um tempo muda, revela quem verdadeiramente é. Então essa obra pode assombrar um pouco as pessoas que pensam em casamento e todo o resto. Eu pensei bastante nisso. O tempo todo eu fiquei pensando como que Ivan Lit não prestou atenção nos sinais, porque sempre há sinais. É inevitável. E no final eu já falei no final que ele conclui que tudo que ele fez não valeu a pena. E ele morre conclusivo, satisfeito. Aparentemente, pelo que eu lembro, ele morre e no velório dele, que é no começo do livro, há um sorriso, ele sorri no final do livro. Há uma satisfação, aquele olhar de julgamento dele vai todo embora. Não resta mais essa agressividade constante que ele tinha. Mas fora isso, é uma obra com várias camadas. Eu não mencionei tudo que estava sendo dito nas entrelinhas, mas há muitas frases que expressam em geral como que tudo aquilo lá era problemático desde do começo, aquele relacionamento, aquela família artificial, o Ivan Lit o tempo todo preocupado com o dinheiro, com as aparências, e todas as pessoas que rodeavam ele, também puramente levadas por aparências. Tanto que, como eu disse, no final da vida dele, quando ele morreu, os amigos deles estavam mais preocupados com quem ficaria com o cargo dele e quais outros cargos estariam livres para eles ocuparem e ganharem mais dinheiro. Como são as coisas, não é? Imagino que isso aqui não esteja muito longe da realidade. Então, creio que é isso. Já consegui abordar bastante e dizer praticamente tudo o que eu senti nessa obra. Eu consegui sentir realmente como é morrer, como é tu sentir um certo arrependimento de tudo aquilo que tu viveu, tudo aquilo que tu lutou, foi realmente certo, pesado. E é curtinha essa edição de bolso aqui, 100 páginas. Eu li em 2 dias, mas poderia ter lido em 1. De preguiçoso mesmo, mas está bom. E aqui encerro mais um diário de leitura.